externas. Isso aí é parte da P1, mas essa aqui é chamada lei de Gauss, da parte da eletrostática, e serve para calcular campo elétrico. Ainda na parte da eletrostática, na verdade agora não é mais estático porque tem um PT aqui. Você é o? A pergunta do Renan é a seguinte: esse campo aqui que aparece na lei de Faraday, ele é eletrostático ou não? Se ele fosse eletrostático, o que é um campo eletrostático? É aquele que é gerado por uma distribuição de cargas. Campo eletrostático, ele não circula. Campo eletrostático pode ser linha de campo saindo da carga positiva ou entrando na carga negativa. Campo eletrostático não circula. Se tem circulação de algum campo, ele é não eletrostático. Ele é gerado por uma região onde o fluxo magnético está variando com o tempo. Então lembra, campo eletrostático é campo assim ou campo assim, dependendo do sinal da carga. Campo eletrostático não pode ser assim. Esse cara não é eletrostático. Esse cara aqui vem de uma FEM que vem de uma região. Isso existe para campo elétrico, mas não é eletrostático. Esse é eletrostático, o outro também. Passa uma gaussiana aqui, tem fluxo. Passa uma gaussiana aqui, aqui o fluxo é positivo, aqui o fluxo é negativo. Passa uma gaussiana aqui, não tem fluxo. Esse cara aqui só circula. Por outro lado, campo magnético. Eu não botei nem os nomes ali, que eu vou usar a mesma notação. Campo magnético nunca tem fluxo de campo magnético. Ou seja, campo magnético jamais pode ter essa cara aqui. Você não pode ter uma região no seu espaço que atraia linhas de campo magnético. Não pode. Porque senão você teria um fluxo diferente de zero e não pode pela lei de Gauss. Aqui também, se for campo magnético, isso aqui não pode ser uma representação de um campo magnético. Campo magnético só pode ser assim. Ele circula, a gente sabe que o campo magnético circula, tem a ver com a corrente que está atravessando. Aqui teria uma corrente saindo do quadro, por exemplo, campo magnético circulando. Então, campo magnético pode circular, mas não pode divergir nem convergir. Então, esse é o significado da lei de Gauss. A lei de Gauss é trivial para o magnetismo, dá zero. Então, não serve para nada. Não, serve para você diferenciar essas duas configurações aqui, por exemplo. E por último, aqui nessa aqui ainda. Então, a circulação de E não é eletrostático, só pode ser causada por uma variação do fluxo magnético. E lembrando aquilo que eu enfatizei na última aula, essa circulação de E vai te dar uma FEM. A FEM existe sempre. Se essa mesa aqui for um eletroímã e se tiver variação do campo magnético com o tempo, aparece uma FEM aqui na mesa. Vai ter corrente só se eu botar um fio metálico e fechar o fio. Se eu pegar um fio metálico, fizer um circuito e fechar, vai aparecer uma corrente no fio. A FEM tem sempre. Se você bota aqui um fio de plástico ou um fio de borracha, vai ter FEM, mas não tem corrente. Ou se você pega um fio de alumínio e não fecha, bota ele aberto, vai ter FEM, mas não tem corrente. Corrente só tem se você fechar um circuito e se o seu fio for condutor. Aí sim aparece corrente. E por último, essa aqui é chamada lei de Ampère-Maxwell, porque ela é a lei de Ampère até aqui. Ela é a lei de Ampère até aqui. A circulação de B tem a ver com corrente que atravessa uma certa região. Aí o Maxwell teve aquela sacada: se você tiver no meio de um capacitor, tem corrente até aqui numa placa, depois corrente seguindo na outra placa, mas entre as placas não está passando corrente. Então, não vai ter a corrente, mas tem que ter campo magnético. E aí o que ele apareceu? Ele apareceu com esse termo aqui, que é chamado corrente de deslocamento. Esse pedaço aqui é chamado corrente de deslocamento. E ela mostra o seguinte: pergunta de verdadeiro ou falso aí que já caiu em questões anteriores. A única fonte de campo elétrico é carga. Você olha para a lei de Gauss, carga gera campo elétrico. Mas se você olhar para a lei de Faraday, fluxo magnético que varia com o tempo também gera campo elétrico. Não vai ser eletrostático, mas vai ser campo elétrico. Então atenção aí no enunciado, gente. Qual é a única fonte de campo elétrico eletrostático? Só carga. Qual é a única fonte de campo elétrico? Carga ou fluxo magnético que varia com o tempo. Mesma coisa aqui embaixo. Qual é a única fonte de campo magnético? É corrente? Não. Você pode ter corrente, mas também você pode ter fluxo elétrico que varia com o tempo. Isso também gera um campo magnético que vai circular.
isso aí é que tinha para falar de equações de Maxwell. Isso aqui é epsilon zero. Bom, e a parte de hoje de indutância não precisa revisar, né? Porque foi a aula de hoje. E, bom, gente, é isso aí. Bom final de semana, foi um prazer. Bastão.